Nós então, meus irmãos, vamos... Tá ligado? Tá ligado? Nós, meus irmãos, vamos então proceder à leitura do texto do 9º capítulo do Apocalipse de João, versículos 1 a 6. Primeiro versículo. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então esses são os versículos iniciais do capítulo 9. Passaremos então agora aos trabalhos dos comentários iniciais, que serão feitos pelo nosso caro amigo Carlos Alberto. Bom dia para todos. O som está chegando. Confere para mim no chat como é que está o som. Aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, nós estamos aqui com muita alegria para realizarmos mais um estudo do Apocalipse, hoje o estudo número 142. E nós vamos retomar as reflexões da última semana, quando trabalhamos o versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando lhe fere o homem. Então, na semana passada, nós trabalhamos com o tópico do tormento dos escorpiões. Só para a gente relembrar alguns aspectos, o escorpião, no seu símbolo, trabalha veladamente. Nós pensamos que o perigo está nas suas garras, mas na cauda, definindo que é um poder que vem da retaguarda evolutiva. Já disseram aqui que o som estava variando um pouco, tanto o meu quanto o seu, mas agora estão dizendo que o som está bom. Beleza. Então, o escorpião que atormenta, na verdade, são aqueles aspectos que remontam ao nosso passado. O Apocalipse abre o nosso entendimento numa época muito oportuna, para que a gente possa desenvolver um conhecimento mais abrangente e de profundidade, no que remonta à natureza íntima, à razão do nosso existir, mas também ele abre um entendimento para que, junto com a ciência espiritual e o progresso da ciência humana, nós possamos também penetrar no entendimento no que remonta à natureza que está à nossa volta. Nós estamos, portanto, filosoficamente abrindo possibilidades
para discutirmos em nível de ciência, com a tecnologia, com o conhecimento adquirido, o que Deus colocou para nós, o universo. Então, seja em nível subatômico ou dentro dos estudos da própria cosmologia, ou seja, devassando o universo, nós estamos num momento muito especial da evolução, caminhando de um mundo de provas e expiações para um projeto de transição que vai anteceder um mundo novo. Então, no Apocalipse, temos visto que estamos no último dia de uma semana, simbolicamente tratada como uma semana de 7.000 anos. 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos pós-Jesus. Entrando, então, na última laçada, né? No terceiro milênio pós-Jesus, que é um milênio determinante para o nosso futuro, quanto indivíduos e quanto humanidade. Então trabalhamos muitos aspectos que remontam a esse tormento, que na verdade é a manifestação da nossa intimidade diante das aberturas que vão definindo para nós o entendimento novo. Então Jesus representa o futuro. Nós estamos procurando, com o Espiritismo, entrar em sintonia com esse futuro. O Espiritismo, então, é uma ferramenta que nos dá a condição de hoje, repito, estudarmos a ciência do mundo espiritual. O que vamos nos deparar pós esta vida, não é? Relacionando com os espíritos que estão vindo para respaldar isso para a gente. Então, na reunião mediúnica, nós nos comunicamos com os espíritos sofredores e espíritos benfeitores, que estão mais à frente. Mas também no dia a dia nós nos intercambiamos com eles, de acordo com a nossa sintonia e com a nossa afinidade espiritual. Então recebemos, por exemplo, visita de seres que estão no mundo espiritual, que têm vínculos conosco, e também aqueles que estão vibrando em outra faixa e classificados em alguns momentos até como adversários. Esta é a ciência espírita. Agora, a ciência espírita também, ela abre para nós uma psicologia do espírito mais ampla. Então nós vamos discutir a filosofia do existir, qual a razão da vida. Com esta noção mais clara de reencarnação, de mediunidade, certo? Portanto, de imortalidade. E estes conhecimentos nos ajudam também a colaborar, por que não? Ou recebermos os resultados do progresso humano, podendo em alguns momentos associar essas duas sendas, a espiritual com a física. Então, quando os físicos mergulham no universo subatômico, e que a ciência já constata que a nossa estrutura ela é composta de átomos. O nosso corpo, ele é todo formado por átomo. Próton, nêutron e elétron. Né? A ciência mergulha em busca de descobrir partículas, né? Energias cada vez mais sutilizadas. O Espiritismo vai com isso, quando nós associamos os dois conhecimentos, fomentando para nós uma reflexão não só a nível acadêmico, mas também em nível moral. Qual as consequências? Por que nós estamos chegando lá? Porque não basta desenvolver a tecnologia se a gente não vai saber usar. Então existe uma caminhada, eu vou dizer, paralela, no seu sentido didático, que vai nos auxiliando a nos tornarmos espíritos cada vez mais
em condições que nos coloquem na antevéspera da sabedoria. Não vou dizer que a gente está caminhando para a sabedoria. Nós estamos chegando numa elaboração. Porque o nosso universo, o que nós percebemos no universo, não é nada perto da grandeza dele. Com isso, nós vamos abrindo para o versículo 6. E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esse versículo, ele é espetacular para nós. Porque, na verdade, quando o tormento nos visita, não é? Ele causa um desespero, ele causa perplexidade, tormento, a dor. Não é? E em alguns momentos, por uma reação natural da nossa própria condição do instinto nosso desenvolvido, da conservação, nós não queremos o tormento. Observem a ciência. Qual que é o papel da ciência? O papel da ciência é nos livrar do mal. Ou não? O papel do desenvolvimento tecnológico é de nos livrar do mal e nos projetar para a luz. Ou não? Vencer limite. Sem dúvida. Não é assim? Em todos os níveis. Então você hoje, na medicina, quando você vai trabalhando os equipamentos, não é? Drogas cada vez mais eficazes, para que nós nos libertemos da doença. Por que nós vamos descobrir o universo? Nós vamos chegar na condição de observar que o universo é uma morada, ele não é um espaço. Não é? Aí nós temos que lidar com o tempo, nós temos que lidar com a energia, para vasculhar o universo macro. Do mesmo jeito que queremos ir para o micro para desenvolver recursos que nos livrem do mal. Então o mal aqui, tratado no Espiritismo como ignorância, ele na verdade ele está caracterizando um campo que é o limite de ação de cada um de acordo com a sua obra. Ou seja, você tem um campo que delimita a sua ação. Você o seu. A humanidade a sua, ou o seu campo. Porque a humanidade é uma coletividade, certinho? Então, não adianta eu querer sair do campo da minha conquista se eu não tenho competência para isso. Não adianta a humanidade querer ir para a instância se ela não pode ir no cosmos, tá certo? Então nós temos que trabalhar o tempo todo para expandir os nossos limites. E essa imagem é muito bem ajustada por Emmanuel, que é um grande esclarecedor que nós temos, e eu agradeço diariamente, porque diariamente eu aprendo com ele. O Emmanuel vem dizer que a mente é um campo. Ele é um campo. Se ele é um campo, ele foi criado e ele é sustentado. Então a sua mente é diferente da minha. O seu campo é diferente. E se há um campo, na verdade, ele é o resultado de toda uma operação energética que a sua mente produz. Então tem forças que estão ali inseridas no contexto. Forças de atração, forças de repulsão. Eu não vou discutir aqui as 4 forças hoje conhecidas, mas elas nos dão uma ideia. Não é? A força eletromagnética, não é? A eletricidade, o magnetismo, a força nuclear, que faz a coesão das partículas, nuclear forte, nuclear fraca. Olha que legal, não é? E uma força que é desconhecida pela ciência, é um desafio para a ciência, que é a força gravitacional. A ciência bate nisso, ele não consegue compreender. E o que a ciência busca?
Vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. A ciência busca, na verdade, um código que se chama, hoje para a ciência, a unificação das forças. Que a ciência quer descobrir o que faz com que estas forças se interajam. Então isso é um desafio para a ciência. Então é um código secreto. A ciência busca esse código, decifrar esse código. Unificação das forças. As forças. O religioso, tratando agora como religião, o que a religião procura? Ajudar também o homem a vencer os seus males. Mas o papel da religião é no seu sentido moral, não é no sentido físico, como a ciência. Porque a ciência trabalha com constatação. A religião, ela trabalha com crença, com fé, que é uma coisa muito mais intuitiva. Então, existem religiosos que querem provar a existência de Deus. Eles nunca vão conseguir comprovar. Porque os nossos elementos, os nossos dados, eles são materiais. Então, não dá para você provar a existência de Deus. Mas Allan Kardec dá uma dica que muitos filósofos, de uma certa forma, falaram desse assunto no tempo. Que é aquele axioma de procurar ver o efeito, que a gente vai ter uma ideia da causa. Mas, repito, isso é um raciocínio lógico, mas ele não é provado. Então a gente acredita nisso. Então existem duas questões muito simples, mas extremamente importantes para a gente diferenciar religião e ciência. A religião humana. Agora, qual é o diferencial do espiritismo nesse processo de tormento que vive todos nós e a humanidade? O espiritismo diz o seguinte: o que a religião trata como sobrenatural, na verdade não é sobrenatural. O que é sobrenatural é aquilo que não se é explicável. Então é sobrenatural. Não é? A ciência, ela trata de trabalhar em cima dos elementos que ela comprova. Então a ciência não crê, a ciência prova. Esse é o papel. Só que a ciência, ela precisa de especular. Ela precisa de falar assim, mas deve ter alguma coisa. Então a ciência, na sua originalidade, na sua essência, a ciência não pode prescindir da intuição. Tem que abrir. A intuição, como ciência, é buscar uma inspiração em alguma coisa, nos dados. Alguma coisa tem que me emular. O religioso, quando fala intuição, Deus, ou no caso, os ídolos, os santos, vão me ajudar a descobrir. Não é? No caso do espírita, o assunto não fica muito diferente, mas ele tem uma lógica. Vamos pedir, ou melhor, não vamos falar de pedir, que dá uma ideia de novo de religião. Vamos abrir o nosso campo mental para fazer conexão com espíritos que sabem mais, que estão no mundo espiritual, sem o impedimento da carne. Olha que legal. Então, na verdade, você vai se conectar com estudiosos do assunto. E em espiritismo, que é pautado na moral cristã, nós vamos ter um outro elemento extraordinário, que é o seguinte: que quanto mais nós nos desenvolvemos em nível moral, nós não só sintonizaremos com espíritos que sabem mais, mas vamos sintonizar com espíritos que podem mais. E quando eu falo pode mais, eu não estou falando de uma hierarquia que alguém mandou e esse faz porque obedece. Não é isso. Eu estou falando do conhecimento pautado na moral que nos dá poder. Então esse poder é conquistado.
ele não é de fora para dentro. Então, para terminar, é muito bom sintonizar com Emmanuel, não é? É bom demais sintonizar com Kardec, porque além deles conhecerem muito, porque eles estudam, eles têm autoridade moral. E a autoridade moral, ela contagia, ela abre porta. E, inclusive para dizer assim, olha, aqui talvez não seja uma boa você entrar, porque se entrar vai ter um tormento desnecessário. Agora essa outra aqui, entra, porque vai ter um tormento necessário. Porque o tormento vai haver de qualquer maneira. Porque lidar com a verdade causa um transtorno. Meu pai dizia assim, mexer com isso aqui é coisa de doido. E é mesmo. Se não for de doido, é para fazer doido. E é mesmo. Porque você fica... Pô, nossa senhora, que vergonha. Você vai no dentista, aí ele fala assim, você está fazendo uma escovação errada. Aí você fala assim, pô, mas eu escovei o dente assim a vida... Aconteceu comigo. Eu escovo o dente errado a vida toda. Aí ele falou assim, pois é. Aí eu falei para minha dentista, não pode falar de coisa pessoal aqui não. Porque os críticos querem que a gente só fique interpretando. A gente vai nós vamos atender a vocês, mas o nosso estudo também é bate-papo. Eu falei para minha dentista, eu falo isso lá no estudo do Apocalipse, que eu tenho uma família ótima que frequenta no sábado, e eu falo para eles toda a mão que o que mais mata no mundo é a ignorância. O que mais estraga dente pode ser a escovação errada. Você não sabe. Pegaram aí, eu estou fazendo uma coisa assim bem rústica, bem simples, bem simplória, para falar um pouco do que é como que o conhecimento é importante. Então, Júlio, sem dúvida. O que é o mito? O que é o mito? Como é que o mito encaixa aqui para nós? O mito, na verdade, eu separei para vocês, que é um tema conhecido pelo âmbito da história e da filosofia. O mito é uma narrativa utilizada pelo povo grego originário da antiguidade, que consiste em explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, origem do mundo e do homem, e compreendê-los. Simbologia é uma das ferramentas usadas pelo mito, assim como personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Estes componentes se misturam aos fatos reais, às características humanas e às pessoas que realmente existiram, para serem explicados de uma maneira figurada, por assim dizer. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele foi escrito sob uma linguagem figurada. Vamos associando. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar também alguns fatos que a ciência não conseguiu explicar. Esses fatos podem ser explicados através de rituais e cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também implica na função de manifestar algo de maneira mais forte, ou de explicar temas desconhecidos. Explicar um fato de uma maneira forte. Isso faz parte do mito. Impactando, criando emoção. Pegaram aí? E assim tornar o mundo menos estranho pela visão humana. A mitologia é, portanto, o estudo do mito, de suas origens e de seus significados, de uma maneira abrangente. Os mitos mais conhecidos, grande parte deles, fazem parte da mitologia grega, super conhecida ao longo da história. Ela exprime a maneira de pensar, conhecer e falar sobre a cultura grega. Da mitologia grega fazem parte, por exemplo, o Olimpo, os titãs, Hércules, entre outras figuras mitológicas, como o Minotauro e o Centauro. Por que você falou disso? Porque eu quero dizer, em função do tema do versículo 6º, que o homem vai buscar a morte e não vai achar. Porque a morte se tornou um mito.
uma grande ilusão. Jesus é o campeão do túmulo vazio. Ele provou isso. Mas a história é pródiga de fatos que nos demonstram que não existe morte. Então a morte aqui, o tormento, faz com que o homem busque a morte. Na verdade, isso aqui está caracterizando uma fuga. Uma fuga do que é necessário. Então nós fugimos em busca de um mito para não enfrentar o que é necessário para todos nós. A Regina sabe onde que eu vou chegar, Regina. E eu vou trazer um mito para nós, que é conhecido como o mito da caverna, que vai nos ajudar, e daqui a pouco eu vou soltar a bola, eu prometo. Platão. O mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão, que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos e que seria necessário para atingir o verdadeiro, o mundo real, baseado na razão acima dos sentidos. Então nós temos duas maneiras de encontrar o mundo real: pela razão, pela lógica, pelo intelecto e pelo sentido. Quais são, o que representa o sentido? Para nós espíritas, para a ciência, são 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Para nós espíritas tem um ingrediente novo: 6º sentido, mediunidade, né? A nossa capacidade, o nosso sentido que está para além das coisas materiais. Ou seja, podemos perceber o que para nós não é real, mas que é real. Olha que legal. Então, se a gente for conversar com um cientista, ele vai falar assim: esse negócio de mediunidade é coisa de mito que vocês criaram. Isso é crença. Vocês acreditam em espíritos. Como é que vocês provam? Porque o raciocínio do homem de ciência está pautado na razão. E quando a gente for querer provar o espírito, que é um grande desafio de um segmento do espiritismo, vai se demandar muito tempo. E pode ser que a ciência chegue primeiro. Pode ser que a ciência chegue primeiro. É o mais provável. E que seria... Seria até melhor. Seria até melhor. Porque ele iria libertar. Por causa do mito e do misticismo. Do mito e do misticismo. Mas antes da gente debater, olha aqui, deixa eu continuar aqui, que senão o Platão fica esquecido. Também conhecida como alegoria da caverna, ou parábola da caverna. Essa história está presente na obra A República, criada por Platão e que discute, essencialmente, a teoria do conhecimento, linguagem e educação para a construção de um estado ideal. Então, linguagem, expressão, educação, formação de hábitos, né? E o conhecimento. Assim que se forma um estado, uma sociedade. Então essa tríade é imprescindível. O mito da caverna é um dos textos filosóficos mais debatidos e conhecidos pela humanidade, servindo de base para explicar o conceito do senso comum em oposição ao que seria a definição do senso crítico. Não se preocupe, a gente vai explicar. Segundo o pensamento platônico, que foi bastante influenciado pelos ensinamentos de Sócrates, o mundo sensível era aquele experimentado a partir dos sentidos, onde residia a falsa percepção da realidade. Já o chamado mundo inteligível era atingido apenas através das ideias, ou seja, da razão. Então, para repetir, esclarecendo, que a leitura cansa. Então, segundo Sócrates e Platão, existem 2 mundos. O mundo sensível, que é o mundo captado pela percepção dos sentidos. E existe o mundo inteligível,
ou seja, que é atingido através das ideias e razão. Vamos falar do mundo sentido? O mundo sentido, eu estou numa realidade do mundo sentido, que eu estou vendo luz. Eu não estou percebendo luz. O sentido aqui, mundo sentido, tem a ver com percepção. Como que você percebe o mundo? Você percebe o mundo a partir de 5 sentidos. Um mundo dimensional, não é? De 2 ou 3 dimensões, como queira. Já se discute a ciência sobre uma 4ª dimensão. Então, nós estamos falando sobre percepção. Agora, o mundo inteligível é aquele mundo que tem a ver com as ideias. Por exemplo, e eles se conjugam. Isso é legal, eles se conjugam. Então, no mundo sensível, eu percebi Luiz aqui. Agora, no mundo inteligível, eu dei o nome a ele, Luiz. O que Luiz faz? Como Luiz se comporta? Então, aqui a gente está entrando no mundo inteligível. Ou seja, nós estamos raciocinando. O que ele está fazendo? Com qual cor de camisa que ele veio hoje? Continuando. O verdadeiro mundo só conseguiria ser atingido quando o indivíduo percebesse as coisas ao seu redor a partir do pensamento crítico e racional, dispensando apenas o uso dos sentidos básicos. Vamos chegar lá na caverna. Aí vem a seguinte questão: o mundo da caverna, de acordo com histórias formuladas por Platão, existia um grupo de pessoas que viviam numa grande caverna. Pensa você numa caverna, com seus braços, pernas e pescoços presos por correntes. Então você está aqui na caverna. Você está todo imobilizado, certo? E é por corrente. Olha que legal. Vamos pensar no mundo primitivo de Sócrates e Platão, né? Forçando-as a fixarem unicamente para a parede que ficava no fundo da caverna. Então nós temos a caverna, o fundo da caverna, né? Nós estamos presos lá no fundo. Oi? Não consegue olhar para trás. Você não consegue virar para trás. Muito bem. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira e outros indivíduos que transportavam ao redor da luz, do fogo, imagens de objetos e seres, que tinham as suas sombras projetadas na parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Quer dizer, uma luz atrás do indivíduo que está preso, atrás dele. Então, o que está sendo projetado na parede da caverna? Hein? A sombra dele. Está correto? Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas a projeção da realidade. Então você vê a sombra e pensa que aquela sombra é a realidade. Ficou claro aí? Deu aí, seu Cedino? Certa vez, uma das pessoas presas nessa caverna conseguiu se libertar das correntes. Você vai lembrar do André Luiz. E saiu para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade das cores e formas assustou o prisioneiro, fazendo-o querer voltar para a caverna. No entanto, com o tempo, ele acabou por se admirar com as inúmeras novidades e descobertas que ele fez. Assim, quis voltar para a caverna, agora para compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações e experiências que existiam lá no mundo exterior. Vocês lembram da lenda hindu que o André Luiz reproduziu, Emmanuel reproduziu na introdução do livro? Qual livro? Vou deixar vocês pensarem. A lenda do peixinho vermelho? Agora dei mais elemento. O peixinho vermelho estava preso no aquário, né? num lago, né? Aí aquela história toda, ele conseguiu sair, chegou até no mar. Aí quando ele, assustado, quando ele volta, aquela sociedade de peixes, todos eles sem, né, obesos, sem atividade, com aquela vidinha assim, mais ou menos, etc. Gente, tem uma vida lá fora,
Tem cachoeira, tem mar, tem tudo. Os alimentos, olha, tudo mais alegre. O que os peixes falaram com ele? Você está ficando maluco. Porque os peixes viviam na realidade da caverna. Eles viviam de acordo com a sombra que a luz que estava por trás projetava, certo? As pessoas que estavam na caverna, porém, não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e chamavam-no de louco, para evitar que as suas ideias atraíssem outras pessoas para os perigos da insanidade. Os prisioneiros mataram o fugitivo. Como é que nós podemos fazer a interpretação da caverna? Para Platão, a caverna simbolizava o mundo onde todos os seres humanos vivem, enquanto que as correntes significam a ignorância que prendem os povos, que pode ser representada pelas crenças. E crença não é só na religião. Na ciência também existe crenças. Olha que legal. Continuando, perdi aqui. Nas crenças, perdi. Culturas e outras informações que se tornam informações do senso comum, que são absorvidas ao longo da vida. Os costumes, informações vão passando de pai para filho e vira o quê? Se torna uma crença comum. As pessoas ficam presas a essas ideias pré-estabelecidas e não buscam um sentido racional para determinadas coisas, evitando, entre aspas, no texto que eu estou lendo, vou dar a fonte daqui a pouco, entre aspas, a dificuldade. Para nós, não busca um sentido racional de determinadas coisas, evitando o tormento. Um tormento do Apocalipse. Qual é o tormento? Tormento de pensar, tormento de refletir, preferindo contentar-se apenas com as informações que lhe foram oferecidas por outras pessoas. Isso não é espiritismo, isso não é ciência, isso não é, para nós, a religião do futuro. Porque Kardec define que o espiritismo é o estudo de uma ciência natural da vida. Portanto, as consequências desta religião é a consequência que parte do coração. Então, nós não podemos nos prender em mitos, em lendas, em crenças, sem procurar abrir uma reflexão para o que pode estar nos visitando. Aí, Júlio, para a gente ir para a simbologia agora do texto, nós fizemos um estudo aqui terça-feira sobre a orientação do Júlio, nosso mentor, que passou um texto sobre as 10 pragas do Egito. Ele trouxe para o Apocalipse, nós comemos mosca aqui, virou estudo da última terça-feira. Você comeu as moscas do Apocalipse, das pragas do Egito. Das pragas do Egito todas. Aí, não vou perder esse material. Aí fizemos estudo terça-feira. Pois bem. E nós estávamos querendo, naquele estudo, passar uma ideia muito simples. Que as 10 pragas do Egito, na verdade, se elas aconteceram ou não queremos entrar no mérito, naquele sentido literal, ou se ela é figurada, ou se é um fenômeno fenômenos da natureza que se encadearam. E Moisés, por ter sido um homem extraordinário, porque ele o é, como espírito, e no estudo nós enaltecemos, buscando respaldo no texto bíblico, aonde Jesus se transfigura e vai se encontrar com duas personagens no mundo espiritual, que é Moisés e Elias. Moisés e Elias. Então, nós vamos depreendendo, inclusive porque quando a gente lê Emmanuel falando que Moisés foi o grande legislador da humanidade, com toda a data vênia a Emmanuel, nosso professor, que eu admiro diariamente, como eu disse, mas porque o Emmanuel falou não significa que eu vou concordar. Entenda o que eu quero dizer. O Emmanuel disse, opa, é uma baita dica, eu vou lá. Eu vou constatar. Não é um dogma. Não é dogma. Porque o Emmanuel comete erros, ele não é espírito puro, ele é um espírito de alta envergadura. Mas os espíritos não têm, como ensina Kardec, a verdade absoluta. E não existe nenhuma aberração você discordar
de qualquer coisa que você lê. Isso faz parte do aprendizado, certinho? Isso é importante. Então, as 10 pragas do Egito, nós tentamos trabalhar exatamente a essência da ideia da gente começar a se desvestir dessas cadeias, dessas algemas, dessas amarras que nos impedem de ver mais além. Então, quando você obter uma informação, seja num livro, seja na internet, seja de um amigo que colocou para você, observe sempre com um olhar de bondade, livre de preconceito, sabedor que o conhecimento nosso é uma ilha, nós estamos dentro de uma caverna, nós estamos vendo uma sombra de uma realidade, porque na ciência a gente sabe que o nosso corpo está sendo entrecortado por partículas infinitesimais o tempo todo. Nós não sabemos o que está lá. Não é? É isso que a ciência está tentando nos mostrar. Então essa história de ter a verdade absoluta, não é? De se julgar o dono de tudo, é um grande equívoco. Sim. É um grande equívoco. Então, quando a gente lê uma passagem da Bíblia, quando a gente vê um conteúdo doutrinário, vamos estudar, porque isso vai te favorecer em todos os sentidos. Não é? Puxa, foi lá. Comentário para a gente ir para o resumo. Vamos embora. Comentário acerca do versículo? Não, desse ponto da reunião agora. Essas expressões aí que você trouxe à baila das pragas, por exemplo, elas estão alinhadas com a ideia do tormento, porque esse tormento é um tormento interior, tormento que vem de dentro de nós mesmos, das experiências que nós já vivenciamos no passado, e são as ferramentas da evolução que nós fomos adquirindo. No caso aí, os substratos que esses símbolos animais representam para nós. São capacidades, são instrumentos, são os instintos que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os embriões dos sentimentos. Então são as experiências básicas sensoriais que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, formando os sentidos. E agora os sentidos vão se abrindo para o sentido espiritual. Então, quando o Carlos Alberto mencionou a questão da mediunidade, que a ciência tem grande dificuldade em entender esses fenômenos da mediunidade, mas todos nós que militamos em reunião mediúnica, e eu particularmente até aconselho a todos que tenham a vocação, o interesse, de adentrarem nessa seara mediúnica, porque nessa vivência mediúnica nós vamos obtendo as provas, porque o que nós sentimos numa reunião mediúnica são sensações vigorosas, são sensações nada abstratas. Quando o médium sente a energia que penetra e sai pelas mãos para aplicar um passe, quando ele sente o pensamento de outra entidade, isso não é uma abstração da mente, não é uma ilusão, é um sentido real que escapa à análise científica, porque a ciência quer colocar no laboratório, dissecar e tal. Então as pragas, voltando à questão das pragas, essas pragas, esses tormentos interiores, pelo mau uso que vamos fazendo dessas ferramentas. O medo de adentrar nesse território, o medo de estudar a doutrina espírita, por exemplo. Então esses tormentos são todos de dentro para fora. Não existe tormento de fora para dentro. O tormento da ignorância, do desconhecimento, do mau uso das ferramentas interiores, das paixões indomadas, que vão se expressar aqui como gafanhoto, como escorpião. Então as nossas próprias exteriorizações complexas vão propondo desafios para aqueles que conosco convivem, vão materializando aspectos desagradáveis no mundo sensorial. André Luiz vai dizer que o mundo interior tende a se exteriorizar. O que ele está dizendo com isso? Se nós não tomarmos cuidado com o mundo interior, ele vai se exteriorizar. De alguma forma.
A partir do... Então, as pragas, nós vamos entendendo como uma sequência gradual da materialização visível das nossas questões interiores. Gente, vamos decifrar o enigma? Vou reler o versículo 6º. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Antes de mais nada, eu queria ressaltar a questão do naqueles dias. Naqueles dias, aqui se remonta ao futuro. Aquele período, aquele estado de alma, em que as circunstâncias da vida vão nos chamar para o testemunho. Ninguém se furta destes dias. Que é o dia da luz plena, né? O dia é luz. O dia é luz, é dia, não é noite. Não é naquelas noites, não, é naqueles dias. O sol, no seu sentido do conhecimento, fomentando os nossos sentimentos. Trazendo o Honório, numa pensada que foi dada, nos estudos lá do ano 2001, ele diz assim: naqueles dias os homens buscaram a morte. A maior decepção daquele que se auto-extermina é a continuidade da vida. Ah, tá. Eu acabei não fazendo gancho com o mito que nós trabalhamos no início. Que a ideia era essa. Lembram que nós falamos que a morte é um mito? É um mito. Um mito inventado pela ignorância. Que a morte não existe. Então, no que se remonta à desencarnação, e no caso aqui, a autodesencarnação promovida, né? No caso o suicídio, a maior decepção daquele que se auto-extermina é a continuidade da vida. Ele vai se deparar com a continuidade. Ele achou que se exterminando, tudo acabaria. Ele vai tomar um impacto. Porque é aí que tudo vai começar. E como ele se furtou da possibilidade de enfrentar um drama, promovendo a desencarnação, ele vai ver esse drama centuplificado. Porque o drama aqui, ele está dentro de uma conjuntura que favorece para você resolvê-lo. A gente acha que não. Ah, mas está errado, falta dinheiro, a família está complicada, não sei o quê, papapá. Esta é a visão de quem está numa caverna amarrado, vendo a sombra. Você não está do lado de fora para observar que tudo que está dentro da caverna, na verdade, ou daquele ambiente, é necessário para você vencer o drama que você acha que é invencível. Os antigos diziam que a única coisa que não tem solução é a morte. Já escutaram isso? A única coisa que não tem jeito é a morte. Mas a morte no sentido da quê? Que o ciclo fechou. É nesse sentido, não é morte do espírito. A morte é a representação daquele processo que fechou. Então, um exemplo. Um ente que se foi. Desencarnação. A sua relação no mundo objetivo, no mundo inteligível, cessou, porque ele foi embora. Qual é a nota consoladora? Vou encontrar com ele depois. Qual é a nota prática? Já que eu vou encontrar com ele depois, agora eu tenho que fazer café, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir para o centro espírita, eu tenho que ir dançar, eu tenho que ver o Glorioso lá no campo de futebol, entendeu? E outro também. O outro vai ver o que não é glorioso, essas coisas todas. Brincadeira aí. Só para descontrair. Só para vocês descontraírem, né? Porque você imaginou se não tivesse glorioso? Ia ser tudo uma mesmice, uma chatura só. Então isso é só para brincar, que faz parte.
Mas você tem que continuar a vida continua. Livro extremamente importante, um baita livro de André Luiz, que é a última obra de uma série de 14 livros que fala da realidade do mundo espiritual. Ele começa Nosso Lar, e o último livro de André Luiz, A Vida Continua. Então significa que a morada celestial é o nosso lar, estando na terra, no espaço, ou no mundo espiritual. E que a vida continua sempre. Ponto. Concorda? De acordo? Então, o suicídio, na verdade, ele é um ato voluntário ou, numa escala muito diminuta, involuntário, quando há um processo obsessivo de alto curso, de larga escala, onde o indivíduo pode chegar até aquela situação de ter sido manietado, né, por entidades espirituais que o levam a esse ato. O que, na verdade, inclusive, também diminui um pouco o impacto. Tira do espírito aquele drama consciencial. Um jovem na mocidade me fez uma pergunta, eu achei muito legal. No meio do estudo, eu falando sobre consequências das escolhas, ele disse assim, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? Ele já me envelheceu muito, né? Aí eu falei assim, o tempo era curto, nem deu tempo para falar para ele não me chamar de senhor. Mas eu falei assim, tá, o que foi, meu filho? Aqui, meu namoro terminou, acabou. Mas foi ela que terminou. Mas eu estou com um sentimento de culpa. Eu falei assim, mas por quê? Não, eu gostava tanto, eu fiz tanto. Não é? Geralmente é assim, né? A gente fez tanto, etc. Mas isso não vem ao caso. Eu falei assim, foi você que terminou? Não. Eu falei, por que você está com sentimento de culpa, meu filho? Mas faz de conta que tivesse sido você. O que é a culpa? Você já fez. Nós não temos que nos sentir culpados pelo que nós fizemos. Nós temos que nos sentir responsáveis e motivados para uma nova existência. E quando eu falo nova existência, não é reencarnação, não. Porque qualquer momento é um momento de existir. De renascimento. De renascimento. Culpa, ela caracteriza a ignorância. Mês que vem vocês vão ser brindados com uma baita obra. Não é baita no sentido do glamour de quem a fez. Pelo conteúdo. Que eu fui responsável por apenas organizar. Vocês vão conhecer uma história da família do Chico Xavier, que vai trazer muitas lições. Não é, Regina? Regina me ajudou tanto. Regina chorava. Que vai falar exatamente sobre isso, sabe? E eu convido vocês a prepararem o coração, porque vem fortes emoções em abril, para comemorar o aniversário de Chico Xavier e de Maria Xavier, a irmã dele. Coincidências extraordinárias, porque o Chico nasceu em 2 de abril de 1910. Terça-feira eu vou reservar um tema aqui na FEAC para falar um pouco do Chico, desse dia 2 de abril, que hoje ele se dinamiza nos séculos. Mas isso vai dizer para nós sobre assuntos que têm a ver com essa questão da responsabilização quanto aos atos. Como é que nós lidamos com isso? Nós precisamos de buscar as informações para nos libertar dos nossos limites e de sofrimentos muitas vezes desnecessários. Não é? Aí uma outra, ela está assistindo, eu fiz até um vídeo curto sobre isso. Aliás, o povo aqui que fez. Ela estava muito triste porque uma filha não queria mais o atendimento dela. E ela muito chorosa. Aí o Carlos Alberto, o que você tem a me dizer? Eu falei assim, não tem nada a dizer, eu vou chorar com você. Aí eu virei e falei assim, mas por que você está chorando na verdade? Não, porque eu não vou poder mais. Eu falei, não vai poder o quê? Não, porque ela não quer mais a minha ajuda. Eu falei assim, mas ela não quer algum tipo de ajuda? Mas você gosta dela? Gosto. Você vai deixar de ajudar sua filha? Porque ela não quer?
Você pode ajudar ela de N maneiras sem que ela saiba. Você vai continuar amando do mesmo jeito. Talvez não do jeito que você queira, mas do jeito que dá. Então não acabou. Por que chorar? A vida é assim, a gente tem que pensar aonde estamos sendo repaginados ou reposicionados e parar com essa história de que eu fiz, eu passou, vida nova. Então, porque o suicídio é um assunto muito delicado. O Eduardo falou essa semana sobre o suicídio aqui a pedido nosso, porque nós temos que debater e orientar. O papel do espiritismo é esse, é dizer para as pessoas que não adianta, mas que tudo tem solução. Não adianta suicidar e o problema tem solução. É nesses termos. Porque a decepção aqui, no caso, é de chegar no mundo espiritual e ver que a vida continua. E os dramas vão aumentar. Porque você não vai ter mais os recursos, conforme eu disse. Você vai estar numa outra situação. E pode ser que o seu ato... Pode não. O seu ato, ele reverbera. Tem repercussões tristes. Ele repercute em quem ficou. Outro dia eu disse para uma mãe: você já parou para pensar na sua filha dizendo assim: eu sou filha de uma mãe suicida? Você já parou para pensar que esse seu ato pode induzir a sua filha amanhã, quando ela viver um drama, a repetir porque a mãe deu o exemplo? Você já parou para pensar sobre isso? Foi uma conversa carinhosa, longa, no final vai dar certo, porque não acabou. Vamos lá que o tema... O tormento é grande. Essa questão que você sempre coloca da ignorância, né, que é o que mais mata no mundo. A ignorância... Porque, na verdade, o que você pretende com o ato do suicídio, exterminando a sua vida, é o não ser. A eliminação da consciência, é o deixar de existir, de ser. Né? E quando você compreende que a morte, a verdadeira realidade da morte, que ela não tem essa função de deixar de existir, de não ser, mas de uma passagem para uma vida diferente... ela perde o sentido. Então, a ignorância no sentido da falta da busca do conhecimento, do não sair da caverna para conhecer o diferente que tem do lado de fora, ele vai te levando a esse conceito equivocado de que não existe isso. E aí, Cláudia, fecha para mim. E aí, por outro lado, na verdade, a reencarnação é que é morte. O Honório diz assim: buscamos a morte quando reencarnamos. Mas a morte dos instintos animalizados, a morte do homem velho, para que haja ressurreição. Lá no mundo espiritual não é possível. Então nós precisamos de reencarnar. Então você vai reencarnar para morrer. Matar no sentido de desativar o homem velho. O homem velho que fazia, o homem velho... esse homem velho não dá mais. Aperta um botãozinho aqui, ó. Vamos desplugar esse homem velho, vamos plugar numa nova história. Ou seja, ressurreição. E a gente está chegando perto da Páscoa aí. Podemos renascer mortos para o uso do dinheiro abundante, para os relacionamentos amorosos, para as facilidades que conspurcamos no passado, para a saúde, para a família, para o emprego. Cerceamento. Você me permite um comentário rapidinho dentro do suicídio? E tem uma coisa que as pessoas se equivocam, é que o suicida não renascerá necessariamente todo estropiado. Só os que não conseguem lidar com a culpa e o remorso e o arrependimento. Porque aqueles que conseguem, como o caso do Camilo Castelo Branco, ele conseguiu lidar, e ele permaneceu muito tempo no hospital estudando. Memórias do Suicídio. Ele permaneceu muito tempo estudando e reencarnou completamente normal para lidar com o problema emocional que o levou ao suicídio. Aqueles que reencarnam em situação mais difícil são os que não conseguem lidar com a culpa. Então eles precisam da imersão no corpo para esquecer a culpa e o remorso que não estão dando conta de lidar. Posso fazer um comentário aqui? Pois não. Porque eu tenho um caso na família. Meu sobrinho, com 24 anos, se suicidou. Uhum. Mas ele tinha mediunidade. Só que a família, minha família, os pais dele,
que é meu irmão, minha cunhada, não acreditavam, não tinham nenhuma intimidade com o lado espírita, né? Então, mas ele falava para mim, tia, eu escuto vozes, eles me pedem para sair desse mundo, sabe? Então, até hoje eu fico pensando assim, depois que ele cometeu esse ato, eu fico pensando o que será, né? Porque ele deve ter, igual você comentou aí, Beto, que ele deve ter lá as atenuantes, né? Porque ele foi mesmo induzido. Principalmente ajudado pela tia. Pode continuar. Hã? Ajudado pela tia, o quê? Continua. Então, ele, né, eu imagino que ele que tenha atenuantes, né? Que isso fica me martirizando, sabe? Inclusive, ele não morreu de imediato. Ele foi para o hospital e lá eu ainda conversei com ele um tempo, ele em coma, né? Mas eu fico preocupada com isso, sabe? Então, como você está falando aí, o suicida, né? Ele tem tem a preocupação, né? O suicida, né? O que ele vai passar depois, né? Então, isso me trava muito, sabe? O livro que nós estamos lançando, mês que vem, ele vai tratar deste assunto também. E é muito interessante porque os bastidores do livro, nós demoramos 8 anos para construir essa obra. 8 anos. Escrever um livro da maneira que vocês vão encontrar é muito fácil. 20 dias, 3, 4 semanas é suficiente. Só que o trabalho que nós realizamos, como o estudo do Apocalipse, só para vocês entenderem, o público que nos acompanha, tem um pouquinho de misericórdia com a gente quando a gente viaja na maionese. Que até falaram também, né? Ah, vocês viajam muito na maionese. Mas é isso aí, amigão. Porque nós não podemos ser pragmáticos. Eu não posso tratar determinados assuntos de uma forma assim, fechada. Nós temos que abrir. Então, qualquer estudo, qualquer trabalho espírita, se ele não envolver a área do sentimento, do calor humano, do consolo, ele não é um trabalho espírita. Ele pode ser informativo de espiritismo. Ponto. Ponto. Eu sento para fazer as cartas de Paulo às quartas-feiras, que é um estudo extremamente reflexivo, nunca sai como eu planejo. Chega na hora, os espíritos é aqui, ó. Tem hora que dá vontade de conversar com a dona de casa, que está lá no chat. E aí, como é que está a vida? Então, o assunto do suicídio é um assunto que é recorrente, o debate dele, desde quando a sociedade existe. Porque o suicídio sempre aconteceu. É óbvio que existem casos em que o indivíduo é levado de uma forma muito intensa, muito intensa. Mas a conjuntura, lembra que nós falamos, né? A estrutura e a dinâmica, elas sempre estarão na balança essas duas estruturas, circunstância e necessidade, estrutura e dinâmica. Eu estou ouvindo vozes. Quem no mundo não ouve voz? Todos somos médiuns. Você dialoga com os espíritos mais do que você imagina. Então, a conversa espírita é com qual espírito que você está dialogando. Porque se o espírito está dizendo mata, morre, não é uma sintonia boa. Você tem que buscar ajuda. E a maioria da humanidade, quase a totalidade da humanidade, desconhece o assunto espírita. 99% da humanidade não sabe o que é Allan Kardec, não. Sem dúvida. Qual que é o papel do espírita nesses tempos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, mensagem do Espírito, Erasto. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas?
Bendizei o Senhor, pois vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Essa é a missão dos espíritas. Em tempos ruidosos, ruído da tempestade. Nesse mesmo capítulo, no item 5, tem uma outra mensagem que eu não vou ler, mas do Espírito de Verdade, podemos, se der no final. Olha o que Jesus diz, que é o Espírito de Verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, como religiosos, ou trabalhado no campo do progresso. Ditosos. Porque quem não está trabalhando no campo do Senhor, que é do progresso, vencendo as más tendências, inclinações e, portanto, influências, estão sobre nuvens confusas e que trazem tormentos. Tormentos. Então, se a influência, você que está em casa, está batendo na sua porta, não demora não, vai procurar ajuda. Vai procurar um profissional da área da mente, os psicólogos, analistas, psiquiatras. De repente você precisa de remédio. Mas olha aqui, tem uma dica, viu, amigo? Experiência nossa, adquirida com Kardec e esses vangloriosos trabalhadores. Passe magnético. Não fica só no remédio. Busca ajuda com a homeopatia. Vai lá na natureza, vê sua alimentação, a prática do esporte, vai dançar, vai para o campo torcer para o seu time, vai viver. Sai da caverna, amigo, antes que seja tarde. Aí nós ficamos 8 anos construindo um livro, 8 anos com muitas batalhas, com muitos espíritos sendo tratados, espíritos envolvidos na história desse livro que está sendo publicado, e não são poucos. Espíritos sendo tratados em diversas reuniões mediúnicas pelo país afora, e a gente tendo notícia. Engraçado, teve um espírito aqui vinculado à FEAC. Aí eu brinco, deve ser mais daqueles meus amigos complicados. Mas a verdade é uma tarefa conjunta, feita pelas hostes superiores para tratar de muita gente. E o assunto suicídio no Brasil e no mundo é recorrente, aumentando. Então esse tema tem que ser cuidado com coragem, sem misticismo. Sem misticismo. E quem não ajuda costuma atrapalhar. Uma palestra espírita, ela pode julgar pessoas no buraco. Sabia? Se eu não tiver habilidade para falar do suicídio, eu posso matar gente dentro de casa. Para terminar, não posso ficar falando demais. Quando nós começamos a fazer a primeira versão do livro que está sendo publicado, ficou pronta, eu estava fazendo um seminário lá na cidade de Jales, São Paulo. Eu e o André Sobreiro fizemos um seminário sobre obsessão e mediunidade. Quando deu lá no intervalo, uma pessoa chegou chorosa, falou assim: o senhor pode conversar comigo? Todo mundo chama o senhor aí. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. O negócio da minha hora está chegando. Aí o óculos até caiu. Aí a pessoa virou, eu falei, porra. Aí ela com os olhos cheios d'água, falou assim: não, peraí. Eu estou essas correrias de FEAC que vocês me conhecem aqui, eu falei, peraí, seu assunto é delicado. Vamos conversar depois? Você me espera? Eu paro o mundo para conversar com você. E assim foi. Eu tive que atender muita gente depois que acabou o estudo, o salão cheio, e ele esperando. Eu falei assim, está precisando mesmo. Quando ele levantou para vir na minha direção, estava presente um dos personagens dessa história que eu estou publicando. Olhou para mim e fez um sinal grave. Eu fui conversar com o indivíduo, ele virou para mim e disse: eu queria te fazer uma pergunta.
que eu estou procurando uma resposta há mais de 10 anos, dentro do Espiritismo. Eu falei assim, qual a pergunta, irmão? Tem solução para suicida? Eu fui impactado, embora na vibração do tema, que eu acabei abordando questões. Eu falei assim, por que essa pergunta? E já sendo alertado pelo personagem, eu já tinha entendido. Por que a sua pergunta? É porque eu tenho 4 familiares de primeiro grau que suicidaram. E tem 10 anos que eu estou frequentando o Centro Espírita, lendo livros para tentar achá-los. E quanto mais eu procuro, mais os espíritas me afastam deles. Eu falei assim, Jesus, e agora? Se tem 10 anos que os espíritas estão te afastando, vai ser eu? Um reles mortal? Aí eu entendi a missão que nós temos com esse livro que está sendo publicado. Nós temos que cuidar, porque quem ama, cuida. Agora, eu costumo cuidar à distância. Nós temos problemas familiares, não temos? Todos nós aqui. Tem problema que você não vai agir direto. Tem problema que você manda recado, tem momento que você tem que esperar, ficar em prece. Agora, pode estar debaixo do seu teto e você não percebe. Você pode estar potencializando uma criança para ser suicida amanhã. Se você não acompanha a educação, se você não tem critério com as companhias, com o que está sendo veiculado pela mídia. E não é fácil, mesmo acompanhando. A tarefa é árdua. A tarefa é árdua. Júlio, a maior. Portanto, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Porque quanto mais você correr, mais. Quanto mais você rezar, mais assombração vai ter, né? Não é isso, Luiz? Estou brincando. A legítima morte, segundo o Evangelho, é de fora para dentro. É a reencarnação. De dentro para fora, pelo mergulho na carne para o combate às más tendências. Morre a faceta infeliz, mas até... lê para mim. Até ontem era a vida. Como? A faceta infeliz era... Continua a leitura. De dentro para fora, pelo mergulho na carne para o combate às más tendências. Morre uma faceta infeliz, mas que até ontem era vida. Vai até o fim. Surge uma feliz. Nós vivemos tempos em que as portas da reencarnação estão fechadas para certas tendências complexas. O que ele quer dizer que no atual estágio algumas portas podem estar fechadas? É por causa da transição de mundo, mudança de um mundo. Kardec vai dizer na Gênesis que para que a Terra seja um mundo feliz, é preciso que só hajam bons espíritos reencarnados. Então nós estamos vivendo um momento de separação do joio do trigo. Portas para quem não são bons estão sendo fechadas, porque eles precisam de outra escola. Está no livro A Gênesis, lá no capítulo 18, último capítulo da Gênesis, em sua 4ª edição da FEAL, em que Kardec ressalta esse grave momento que estamos vivendo. E esses suicídios são bem a expressão de quem não está suportando as transições internas, que precisam ser suportadas. Por quê? Porque é o resultado do que nós mesmos elaboramos ao longo do tempo. Emmanuel tem uma frase, eu não vou me recordar agora de onde, qual texto, mas ele diz que é como se os rios das complicações da antiguidade estivessem desaguando no hoje. Nós estamos tendo nós estamos tendo ideia do que significa a sua expressão até literal, esses rios da antiguidade, com as experiências mediúnicas que temos tido, né, Casalberto? Nós temos tido experiências espantosas na área da mediunidade, em que a antiguidade está sendo trazida para fatos de 2.600 anos atrás, estão
Sim, entendi. Estão sendo trazidos à baila hoje pelo Camilo Chaves, que é um espírito ligado à turma do... Então são os rios do passado, os rios que nós fomos alimentando. Então, até fazendo a conexão com a primeira praga do Egito, o rio se transformou em sangue. Então os rios do passado, lá no passado eles eram pequenos regatos, nascentes, aparentemente inofensivos, mas nós fomos alimentando, se tornaram rios caudalosos e que hoje, porque as portas se fecham, nós precisamos sanear essas águas, porque senão aumenta o problema. Gênesis, estão me dizendo aqui, eu vou ter que falar. Gênesis capítulo 2, versículo 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. Pison, Gion. Porque esses rios que nós alimentamos e que hoje precisam ser saneados, se não forem saneados, eles vão sair desse Éden e vão regar o jardim, que é uma outra escola. Complexo. Assunto é complexo, vasto, né? Vasto. Pô, eu tô, por favor, quem fica no... A Denise participa mais do que você. Você não está pedindo que ele segue tiroteio, não, né? Hã? Você não está pedindo que ele segue tiroteio, não, né? Do que você está falando, acho que eu tô. O quê? Não, o que você está falando é que eu tô aí, Não, deixa eu... É só uma brincadeira, entendeu? Não, eu ia relembrar um fato no passado, mas deixa pra lá. Tem muito sexo para mexer. Deixa para frente. Pelo que está sendo falado, então parece que a morte foge nos 2 sentidos, né? Ou seja, quando eu busco a morte física, eu não a encontrarei, porque ela não existe. E uma vez do outro lado, dependendo da minha circunstância, eu não vou reencontrar a morte, que eu não vou ter direito para reencarnar. A morte como reencarnação. Exatamente, né? Então, ou seja, tomarmos cuidado para que a coisa não se feche dos 2 lados, né? E é um assunto importante porque é um tema eminentemente espírita. Eu apaguei aqui. Degredo e banimento de espíritos não é tema místico. É um tema espírita do mais alta gravidade que Allan Kardec aborda. Sem dúvida. Em A Gênese, nós precisamos estar atentos a isso. E esse desejar e não poder, o Júlio abordou de uma forma abrangente. Emigração de espíritos, né? Imigração de espíritos entre planetas, entre mundos. Como o foco aqui, inclusive, é de atendimento. Sim, claro. Eu tenho sempre o cuidado, eu abordo sempre esse assunto, citando Kardec, estudem Kardec. Tem que ter muito cuidado, realmente. Tem que tomar muito cuidado. Lógico. Porque vocês já me viram, e eu repito, e tiver que falar toda semana, eu vou falar. Porque existe, nesse assunto tratado por Kardec, no texto legítimo, sim, não o texto adulterado, que é essa versão da Gênesis que nós acompanhamos durante mais de 100 anos, que existe um fator importante chamado misericórdia. E a questão do livre-arbítrio e suas consequências, o objetivo é o desenvolvimento moral. E quando o espírito percebe que ele não foi tão feliz numa escolha, para ele retomar basta uma coisa, chamada vontade. Então, quando se fala que espíritos vão ser deportados do planeta, é necessário ter cuidado com esse assunto, porque eles se tornam um mito no espiritismo. E vocês observaram que quando nós conceituamos o mito, nós falamos que a mitologia, ela, né, que é o estudo dos mitos, na verdade, ela vai avaliar a maneira de expressão, ou maneira de pensar, conhecer e falar sobre culturas e religiões. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão eu posso já dizer para você que alguém
que cometeu um crime doloso, seríssimo, de repercussão mundial, que ele está sendo expulso. E aí alguém vai dizer que existe um planeta, uma órbita, que esses vão ser exilados. Isso tudo é chutômetro. Especulações sem nenhuma base de consistência. Não existe lógica. Não existe lógica nisso. Aí é óbvio que nós vamos pensar na história da humanidade aqueles que fizeram, porque foi noticiado, que cometeram grandes barbáries com o mundo. Aí é fácil você citar, não precisa de longe não, vai para o século XX, você cita 3, 4, cita a cúpula. Quando eu cito Adolf Hitler, eu cito assim, eu cito muito Hitler para falar que ele era vegetariano. Amava os animais. Aí eu costumo fazer um paralelo com Chico Xavier. Isso deve balar as estruturas sagradas do templo e dos sacerdotes. Mas eu digo assim, o Chico amava comer carne e comia muito. Arnaldo conta que quando Luísa trazia aquela bandeja de bife de linguiça frita, ele ficava segurando o Chico debaixo da mesa. Chico... Eu pergunto para vocês, o que isso altera na condição moral do Chico? O Chico teve uma vida casta. Ele não fez uma escolha, ele não teve uma orientação sexual a seguir. Ele não teve. E se tivesse? Se ele fizesse tudo que ele fez, isso não ia alterar nada. Isso é uma opção. Um companheiro me perguntou outro dia se tinha problema ele fazer academia de manhã, porque ele tinha reunião mediúnica à noite. Eu falei assim, mas por que essa pergunta? Não, porque foi dito que no dia de reunião mediúnica ele não pode fazer nada. Aí não, hein? Eu falei assim, querido, existe 2 caminhos a você seguir. Um que vai na direção de Kardec e um que vai contra Kardec. Aí ele deu um hiato, um vazio. Eu disse, o que você quer dizer com isso? Não sei. Eu só te falei que existe um caminho que tem ida e vinda. Qual que você vai seguir? Problema seu. Mas você não vai me dar a resposta? Eu falei assim, me perdoe, data vênia. Vai que eu estou te vendo. Não vou te dar a resposta. Porque você tem tantos anos de reunião mediúnica, me fazer uma pergunta dessa, eu não me sinto autorizado a te responder. Porque se eu te der a resposta pronta, você pode colocá-la em dúvida, você pode seguir o outro dirigente, pode não valer nada. Eu não vou gastar meu tempo, porque eu conheço a pessoa, tá, gente? Porque tem outros que você vai falar assim, não tem problema não. Mas aquele não, você pensa, porque você já tem condição de pensar. Ou você vai ficar dizendo amém. O espiritismo não é isso. Então, amigos, vamos pensar no mito morte, porque é isso que nos importa nessa manhã. A morte não existe. Esta é a maior vitória. O orientador nos lembra, Paulo de Tarso, a morte foi tragada com Jesus. Ela perde todo o seu potencial. E Jesus representa a educação espiritual e as lições imprescindíveis para a nossa vida. E também a sua condição de amigo. Amigo de todos nós. O espiritismo, repito, se pauta na moral, na teoria moral cristã. O espiritismo não se pauta na teoria cristã, católica, protestante, nada disso. Teoria moral cristã. Conhecereis a verdade te libertará. Não existe amor maior do que dar a vida. Se a gente seguir esses 2 pilares, estaremos nos aproximando de Jesus. Ô Júlio, no início eu te disse, não vai dar para chegar no versículo 7º. Nunca dá, né? Eu pensei assim, esse 6 é piquititinho, né? 6 é o da transição, o número da transição. O 6 é o número da transição.
Então, semana que vem, nós vamos trabalhar, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Então tá aí. Palavra-chave para a semana que vem: cavalos aparelhados para a guerra. Ele vai trazer evocações aí do passado, hein? Vai, aí você vai relembrar daquela história que você só pensou. Gente, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos que nos acompanharam dos seus lares. Pedimos desculpas. O assunto é vasto, denso. Tem hora que, se a gente não quebrar, complica. Ficamos felizes com os espíritos que nos tutelaram e com aqueles que vieram à nossa casa, seja fisicamente, ou espiritualmente, que os acompanharam através da transmissão, porque a Casa FEAC, essa nave, vai para os lares vêm para cá, então fica um intercâmbio maravilhoso. E eu não tenho dúvida de que muita gente foi beneficiada nessa manhã, não com a nossa incompetência, a nossa ineficiência, mas beneficiado pela irradiação luz que Allan Kardec, em nome de Jesus, a equipe dos nossos benfeitores, oferecem sempre que abrimos o coração em busca da verdade no seu sentido espiritual. Fica aí o nosso abraço. Pedimos a todos que compartilhem o vídeo, que dêem um like e que também se inscrevam na rede Amigo Espírita, no canal do YouTube e agora no nosso canal Gênesis, que temos começado a fomentar um novo tipo de conteúdo pautado nos nossos estudos. Ok? Em breve teremos novidades e mês que vem fica aí o convite para vocês conhecerem a obra do Calvário à Redenção. Primeiro episódio. E assim eu encerro a minha participação e eu gostaria de pedir que Cláudia faça a prece final por nós, vibrando por todos que estão nesse momento necessitando de apoio, de arrimo e, acima de tudo, de amizade.